Bom, passemos ao estudo das regras de derivação. Portanto, não é necessário andarmos sempre a calcular a derivada por definição num ponto, quando existem regras que nos permitem logo obter a função derivada de uma função qualquer. Portanto, eu tenho aqui as regras todas. Portanto, normalmente essa função derivada representa-se com um f', está bem? Já foi também referido no 11º ano. E as regras de derivação são as seguintes. Claro que vão depender do tipo de função em causa. Primeiro, a mais fácil, a derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Tá? Portanto, por exemplo, a derivada de menos 5 é zero. Próxima. A derivada de uma função afim, do tipo ax mais b, aqui podia estar mx mais b, é a mesma coisa, dá igual ao declive. Está bem? Ou simplesmente, se tivermos a derivar uma função do tipo mx, isto dá igual a m. Porque é que a derivada do b é zero? Porque a derivada de uma constante, já vimos atrás, é zero. Por exemplo, aqui, a derivada de x sobre 3 menos 6 é 1/3. Porquê? Porque x sobre 3 é a mesma coisa que estar 1/3 vezes x. Dá o declive da reta ao fim e ao cabo. Passemos à terceira situação. Potência de x. Como é que se deriva uma potência de x? Simples. Faz-se com que este número aqui que está em expoente venha cá para baixo a multiplicar pela constante que está atrás e baixamos o grau do expoente. Por exemplo, neste caso, o 5 vem cá para baixo, multiplica por 3 e dá 15 e baixamos o grau da potência. Algumas aplicações disto, por exemplo, se estivermos a derivar, só para ter aqui um bocadinho de espaço, puxar um bocadinho para cima, se estivermos a derivar, por exemplo, 3 sobre x ao quadrado. Não é preciso aqui andarmos com derivadas do quociente quando isto pode ficar simplesmente assim. Ou seja, o menos 2 cai, fica menos 6 e o x fica elevado a menos 3 e voltamos ao expoente para baixo. Lembrem-se das regras das potências. Outro exemplo, 4 vezes a raiz cúbica de x à sétima. Portanto, se eu quiser derivar isto, fica 4x levantado a 7/3. E agora, cai o 7/3 cá para baixo e fica x levantado a 7/3 menos 1. Baixamos sempre um grau. 4 vezes 7 dá 28. 28/3 de x levantado a 4/3, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de x à quarta. Portanto, dá muito jeito nesta situação com raiz ou com potências negativas de x. Saibam as propriedades das potências. A seguir, isto é mais uma aplicação das derivadas. Sempre que vocês virem uma constante a multiplicar dentro de uma derivada, ela pode sempre passar para trás. Está bem? Isto vai dar muito jeito em inúmeras situações. Eu, lá mais para a frente, já vos mostro alguma situação onde isso acontece. Depois, relativamente à soma de funções, soma ou diferença de funções. Se nós estivermos a somar ou subtrair funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, se vocês tiverem várias funções a somar ou a subtrair, derivem uma de cada vez e depois somam ou subtraiam esses resultados das derivadas. Por exemplo, o caso mais clássico, pelo menos nesta fase inicial, é o caso das polinomiais. Se eu tiver a derivar uma expressão deste género, eu derivo cada uma delas separadamente. Portanto, aqui primeiro o 4 cai e fica 4 vezes 3, que é 12x ao cubo. Aqui o 3 cai e fica 15x ao quadrado. Aqui a derivada de 2x é só o 2 e a derivada constante é 0. Portanto, façam cada uma delas separadamente. Ok? Próxima. E agora esta é muito importante. As próximas duas aparecem muito e são talvez aquelas que normalmente dão mais trabalho. Por exemplo, a derivada do produto. Atenção, não façam como eu já vi algumas pessoas fazerem, a derivada do produto como sendo a derivada de uma vez a derivada da outra. Não. No caso do produto, temos que fazer a derivada do primeiro e deixar a segunda tal e qual como está, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Portanto, derivam cada uma delas separadamente. Por exemplo, esta expressão, derivamos o 3x à quinta, que fica 15x à quarta, e deixamos a segunda função igual, aqui é uma multiplicação. E depois deixamos a primeira igual e derivamos a segunda, que dá 2. E a seguir é só fazer as propriedades distributivas das expressões. A do quociente, a parte do numerador é relativamente parecida. Portanto, como é que se derivam uma divisão de funções? Faz-se a derivada do de cima vezes o de baixo, e aqui é que é a pequena alteração, esta subtração que aqui está, menos a de cima vezes a derivada do de baixo sobre a de baixo ao quadrado. Portanto, a grande diferença está essencialmente aqui neste sinal menos e que temos que meter a de baixo ao quadrado. Está aqui um exemplo. A derivada do que está em cima é 2, multiplicamos pela de baixo, dá 3x, menos a de cima vezes a derivada do de baixo, que é 3, sobre o de baixo ao quadrado. Eu aqui tive que colocar mesmo tudo ao quadrado, daí o 9x ao quadrado. E depois é só fazer as operações e simplificar a expressão. Tá?
últimas situações, claro que vamos derivar também funções exponenciais e funções logarítmicas, mas antes disso vamos ver como é que se deriva uma potência de uma função. Por exemplo, como é que se deriva uma função deste género. Portanto, aqui temos que ter em conta três fatores que têm que aparecer. Portanto, primeiro o número que está em expoente tem que baixar cá para baixo, por isso é que o 6 ficou cá em baixo. Depois baixamos o grau da expressão que está dentro da potência. Portanto, se isto tinha grau 6, passa a ficar com grau 5. E, finalmente, multiplicamos pela derivada do que está dentro, que neste caso é 3. E esta é uma derivada que aparece bastante. Passamos às exponenciais. Como é que se deriva uma função exponencial? Esta é muito simples. É só derivar o que está em cima e depois voltar a meter a expressão toda igual. Portanto, se quisermos derivar e elevado a x ao quadrado menos 3x, derivamos o que está em cima, 2x menos 3, e voltamos a multiplicar pela função. O que é que muda se a base não for base E e for uma base diferente? Portanto, fazemos praticamente tudo igual, só temos é que lhe juntar o ln da base. É a única diferença. Notem que se aqui juntássemos ln de E, ficava 1. Por isso é que é escusado fazer nestas situações multiplicar pelo ln de E. Sendo assim, vamos ver como é que fica este exemplo aqui. 3 elevado a 5x mais 1. Portanto, devia estar o ln da base. Eu aqui meti-o depois, mas é igual. A multiplicação é comutativa. Deriva-se o que está em cima, que é 5. Está aqui o ln da base, neste caso ln 3, e depois volta-se a multiplicar a função. Toda igual. Está bem? Estas derivadas exponenciais e logarítmicas são relativamente simples, tá? Não dão muito trabalho. Passemos ao logaritmo. Como é que se deriva o ln de uma função? Simples. Derivamos o que está dentro do ln e dividimos pelo que está dentro do ln. O ln desaparece. Portanto, no nosso caso fica, neste caso aqui, fica 12x menos 5, que é a derivada do que está dentro da função, sobre a função toda igual. 6x ao quadrado menos 5x. Qual é a diferença para o logaritmo se a base não for a base E? Se em vez de ser o ln for o logaritmo noutra base qualquer. A única diferença está aqui. É juntarmos-lhe o ln dessa mesma base. Por exemplo, logaritmo na base 2 de 4x à sexta menos 3. Fica a derivada do que está em cima, que é 24x à quinta. Lá está, cai o número baixo ao grau. Metemos a função esta toda em numerador e juntamos-lhe ainda o ln da base do logaritmo. Está bem? Pronto, e estas são as regras de derivação que vocês vão precisar utilizar. O meu conselho em termos de prática é tentem começar por polinomiais, depois passem para o produto, tentem estudá-las primeiro separadamente e depois sim aventurem-se por exercícios mistos em que estejam várias situações diferentes, divisões com logaritmos e potências de funções e por aí fora. Portanto, tentem treinar isto mais por fases, não comecem logo a arriscar pelas mais complicadas, enquanto não estiverem as derivadas mais simples, aquelas mais diretas, bem sabidas. Bom, algumas observações. A primeira é a diferença entre exponencial e potência. É que é diferente, completamente diferente, derivar isto, x ao quadrado menos 3 ao cubo, e derivar isto, 3 elevado a x ao quadrado menos 3. Enquanto que isto aqui é uma função potência, como é que isto se deriva tal e qual como está aqui? Portanto, aquelas três coisas, cai o número baixo ao grau e multiplica-se pela derivada do que está dentro. Portanto, já agora eu vou acabar. Fica 3, x ao quadrado menos 3 baixo ao grau fica 2, e a derivada do que está dentro é 2x, do que derivar isto. Isto é uma exponencial, porquê? Porque a incógnita aparece em expoente, está bem? Numa potência, a incógnita aparece na base. Então, neste caso, deriva-se o que está dentro, mete-se a função toda igual e falta, claro está, o ln da base. Há quem meta no fim, há quem meta no início. Isso não há grande diferença. Depois, como é que se derivam expressões mais complicadas? Por exemplo, como é que se deriva uma função que englobe várias situações diferentes? Eu normalmente costumo pensar de fora para dentro. Por exemplo, olhando aqui para esta expressão, esta potência aqui está no numerador. Portanto, eu devo começar, para conseguir chegar a esta potência, devo começar por fazer a derivada do quociente. Porque eu estou a dividir uma potência por uma função afim. Então, a primeira coisa que surge é a divisão. Então, começo pela derivada do quociente, que é a derivada do que está em cima, vezes o que está em baixo, menos a derivada do que está em baixo, vezes o que está em cima, sobre o que está em baixo ao quadrado. E é na derivada do que está em cima que me vai aparecer a função potência. Está bem? Aí é que temos que fazer a derivada da potência de uma função. Eu aqui fiz uma pequena alteração na função e a abordagem já vai ser diferente. Aqui já meti o expoente fora de tudo.
Então aqui temos um quociente que está em potência. Então a primeira coisa a derivar-se aqui é esta potência. Como? Cai o 4, baixa o grau, fica o cubo e depois derivamos o que está dentro da potência. E o que está dentro da potência é que é o quociente. Portanto, isto tudo para vocês perceberem por onde é que se deve começar. Nós aqui temos uma divisão de funções. E aqui temos uma potência de uma divisão. Portanto, começa-se pela derivada da potência da função. Está bem? Ok, pratiquem isto. Um bom estudo. Numa próxima aula, à partida, já vamos começar com as aplicações das derivadas. Até breve.